Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para todos os irmãos e as irmãs da Igreja do Nosso Senhor. E também para as pessoas que vieram pela primeira vez, as pessoas recentes que estão nos visitando desde o site ou nos templos hoje, nos diferentes templos que hoje estão abertos. Eu cumprimento vocês com muito carinho, que o meu Deus abençoe vocês grandemente e que hoje no ensinamento, tomara que o Senhor esteja com cada um de vocês, nos seus corações, nos seus pensamentos, para que vocês consigam entender e compreender o ensinamento de hoje. E desse jeito, então, nós possamos agradar ao nosso Deus. Então, vocês podem se sentar e vocês podem sentar nas suas cadeiras e nós vamos cantar ao Senhor um hino. Desse jeito, a capela, sem a ajuda da música de fundo. Nós vamos cantar com os nossos instrumentos naturais que Deus deu para nós. Glória ao Senhor. Nós todos temos esses instrumentos e todos vamos cantar ao Senhor. É muito bom. Tem muitas pessoas na igreja que gostam de compor músicas e vocês podem compor músicas e cantar ao Senhor nos dias de louvor, por exemplo. Vocês podem cantar ao Senhor quando vocês estiverem nas suas casas, nas suas moradias e vocês quiserem afastar um tempo para orar ao Senhor. Cantem ao Senhor com todo o seu coração, podem compor músicas para Ele e o Senhor vai estar do seu lado. E esse instrumento natural que o Senhor deu para nós é muito formoso, então vamos cantar ao Senhor o hino 230, intitulado A Cruz e a Graça de Deus. La cruz no será más pesada que la gracia que Él me da. Y si la tormenta me espanta, no podrá esconder su faz. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Mi cáliz nunca es tan amargo como el de Getsemaní. En mis días más apurados, no se aparta Dios de mí. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. La luz de su rostro me alumbra en el tiempo de aflicción, y mi alma gozosa vislumbra el palacio de mi Dios. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Bendito el Señor. Seja o Senhor, e será assim. Nós vamos confiar no nosso Deus. Vamos confiar no Senhor. Confiar em Deus. Vocês precisam meditar, analisar o que isso significa.
confiar em Deus. Nós estamos passando dias muito difíceis. Nós estamos passando momentos muito difíceis em nível mundial. E nós não sabemos por que Deus tem permitido isso. Contudo, nós aprendemos por meio da Bíblia que quando esses momentos difíceis acontecem, eles sempre vão existir, sempre vai ter. Desde a criação do mundo, o homem tem enfrentado todas essas dificuldades na sua vida. Mas Deus também deu um caminho, Ele deu uma solução e Ele ensinou o jeito, a forma como o homem poderia evitar os momentos difíceis da sua vida. E esse caminho é acreditar em Deus, confiar nele, obedecê-lo e se submeter à vontade dele. Dessa forma, o homem já teria paz, já teria conseguido viver momentos felizes na sua vida, e tudo seria muito mais simples na vida dos seres humanos. E dessa forma se passaram milhares de anos, muitos séculos, e já vieram muitas gerações, passaram e agora vem novas gerações, e as pessoas mudam. As pessoas se modificam e transformam todas as coisas e os costumes, o jeito de viver e o jeito de fazer as coisas. Contudo, Deus é o mesmo. Nós temos Deus que é o mesmo, Ele não muda. Ele observa a humanidade, o que eles fazem, mas o nosso Deus não mudou. E Ele continua prestando atenção e cuidando daqueles homens e daquelas mulheres que confiam, que acreditam em Deus e confiam nele. O Senhor, Ele sempre cuida deles. E como eu disse para vocês, nós estamos passando hoje por momentos muito difíceis em nível mundial. Há muitos problemas dentro dos lares, há muitos problemas nas pessoas, nos homens, nas mulheres, nos mais velhos, nas crianças, em qualquer país, em qualquer cultura, de qualquer raça. Aqueles que já tiveram a oportunidade de conhecer essa palavra, esse caminho aqui, e de seguir a obra maravilhosa que o Senhor tem formado, tem criado desde faz mais de 50 anos. Eu não posso falar do que Deus fez antes disso, porque eu não fui testemunha disso. Eu falo da minha experiência que eu tenho vivido com o Senhor. Eu falo dessas experiências e do jeito que Deus tem se manifestado nisso tudo. E eu vi como Deus deu para nós aqui esse caminho, Ele tem nos ensinado, nos deu essa fórmula. Ele nos ensinou e Ele disse, sigam a vida e o caminho desse jeito, dessa forma, para que vocês consigam triunfar nas suas vidas, para que possam conseguir coisas muito boas na sua vida e não passem por sofrimentos, amarguras, tristezas, para vocês não terem desolação e tristeza, fome, necessidades, porque como eu disse para vocês, em diferentes lugares do mundo, há muitos países onde a palavra do Senhor já chegou, mesmo sendo um grupo de 10 e 15 pessoas em tal país, lá, Deus já está lá, olhando para aquele país, olhando para as pessoas, observando eles, e nos corações daqueles 10 ou 15 que buscam Ele, Ele está lá. Então, eles se comunicam comigo, escrevem para mim, contam os seus problemas, e as pessoas de diferentes lugares do mundo, diferentes países onde a igreja do Senhor está, eles escrevem para mim, contam para mim que estão passando por isso e aquilo, essa necessidade, esse sofrimento, a família, as famílias deles, alguns conhecem a Deus e eles sofrem por causa da dependência química, dos vícios, da irresponsabilidade,
Eles sofrem pela falta de organização, pela falta de temor a Deus, pela falta de educação. Bem, há tantos problemas, há muitas reclamações das pessoas. As pessoas falam: ora, pede a Deus por mim porque eu estou sofrendo, eu estou amargurado, eu estou prestes a me suicidar, a tirar a minha própria vida, eu estou sofrendo, fui abandonado. Uns falam: a minha esposa me abandonou, me deixou sozinho, foi embora com os meus filhos. A outra fala: o meu esposo foi embora, me abandonou, me deixou sozinha. Entre irmãos, uns falam: eu odeio os meus pais, outros falam: os meus pais me odeiam, somos inimigos. Esses são os problemas constantes que eu acabo ouvindo, e eles falam: por favor, pede a Deus por mim, eu estou desesperado, não sei o que fazer, eu não sei que caminho andar. É o que as pessoas falam para mim. E nós sabemos que na Bíblia nós achamos o caminho que nós temos que seguir. Então, eu aconselho vocês e eu falo para as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que já conhecem as coisas de Deus e as pessoas que só até agora estão conhecendo as coisas de Deus, pessoas que ainda não conheceram as coisas de Deus e que ainda não leram a Bíblia, eu aconselho vocês que existe um caminho sim, que é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E é bom nós adquirirmos a Bíblia e lê-la. Porque lá nós vamos achar muitas coisas. Há pessoas que falam pra mim: eu estou lendo a Bíblia, mas eu nem sei por onde começar, nem sei o que ler. O que eu leio? Não se preocupa. Não fica preocupado por saber o que você vai ler na Bíblia. A Bíblia está dividida em duas partes, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A Aliança Antiga e a Nova Aliança. Então, se você quiser ler a respeito da Nova Aliança, pode ler os Evangelhos, todas as cartas dos apóstolos, e você vai achar lá muito consolo para sua alma, vai encontrar a solução e o caminho. E você vai achar uma solução para sua vida. Você que acha que não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe que caminho você tem que andar porque você está desesperado, você está à beira da loucura. Você tem que confiar e pedir a Deus. Com certeza você ainda não viveu experiências, você ainda não aprendeu a orar, então leiam os Salmos também para vocês aprenderem a orar. Contudo, tentem se ajoelhar, se curvar e levantar as suas mãos para os céus, fechem os seus olhos e peçam a Deus e falem para Ele: Deus, eu sei que Tu existes. E eu sei que a Bíblia é um livro onde se fala de Ti, onde Tu deixaste um legado para a humanidade. Clamem a Ele e falem: tem misericórdia de mim, me ajuda porque eu estou à beira da loucura, eu estou prestes a me suicidar ou de abandonar tudo e deixar tudo, largar tudo. Eu não consigo mais, pelos vícios, pela dependência química, minha família, os meus filhos, os meus irmãos. Clamem a Deus e Deus estará pronto para ouvi-los. Vocês não precisam se desesperar, nem desistir, desanimar. Chegam e-mails para mim: ora por isso, por favor, eu peço para você orar por isso e aquilo. Mas não precisa, você pode orar, você pode clamar a Deus. Não achem que Deus está só do meu lado, só ouvindo Maria Luísa. Não, Deus está perto de vocês, próximo de vocês. Vocês podem estar no país que for, na China, na África, na Ásia, onde vocês estiverem, na Patagônia ou no lugar mais longe e remoto. Mas clamem a Deus e Deus estará lá ouvindo vocês e vendo vocês. Não duvidem. Não duvidem, vocês precisam falar com as palavras que saiam dos seus corações. É o único que as suas palavras para Deus saiam dos seus corações e desse jeito Deus vai ajudar vocês. Então, os meus queridos irmãos, irmãs e todas as pessoas que estão me ouvindo, estamos passando por momentos difíceis, sim. E há muitos problemas nas famílias e nos lares. Há muita escassez, há necessidade, não há trabalho, não há dinheiro, tudo isso faz falta, mas a solução para isso é o nosso Deus, Ele está à porta. O Senhor Jesus, Ele fez essa promessa e Ele disse: aquele que chama, abrir-se-lhe-á.
E ele disse, eu estarei à porta, e quem tocar nessa porta, assim, de bater na porta, ele disse, eu estarei lá, abrirei a porta para ele, e ele entrará, porque eu estou disposto. Foi o que o Senhor disse, é uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós não podemos duvidar disso. Então, onde vocês estiverem, clamem para Deus, e eu agradeço vocês contarem para mim e escreverem para mim dos seus problemas, me fazerem participar disso, e eu peço para o Senhor ter misericórdia dessas pessoas, mas vocês mesmos devem conquistar o coração de Deus. Vocês devem ganhar a graça e a misericórdia do Senhor. Bem, mas não fiquem angustiados, vocês não estão sozinhos e Deus está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, os meus queridos irmãos e irmãs, eu estou muito feliz de estar novamente com vocês. Eu me sinto muito feliz quando eu abro a Bíblia e quando eu preciso ler uma coisa aqui. Porque o que será que Deus vai ensinar para nós? É tão formoso isso, e a felicidade que eu tenho eu vou compartilhar com vocês hoje. E vamos abrir a Bíblia em Efésios, no capítulo 6. Efésios, no capítulo 6, do verso 1 até o 18. Talvez hoje o ensinamento vai ser mais curto do que o normal, porque o ensinamento que eu dou... O tempo depende muito do capítulo e da quantidade de versos que tem. Há capítulos da Bíblia que tem até 40 versos ou até mais. E como eu gosto de ler o capítulo inteiro, acaba extrapolando do tempo. Então, vocês precisam se preparar psicologicamente, porque se demora um pouquinho, o importante é vocês se concentrarem para ver o que nós vamos aprender hoje. Isso que é importante. Bom, em Efésios, no capítulo 6, vamos lembrar que nós tínhamos ficado na continuação. Vamos lembrar que da última vez nós falamos... sobre o capítulo 6, ele é a continuação do capítulo 5, a partir do verso 21, mas nós lemos desde o 21 até o 33 da outra vez. Nós lemos e nós tentamos dar uma explicação para aquilo que o apóstolo Paulo deixou para nós. E é claro, aquilo que ele ensinou eram as revelações que Deus deu pessoalmente para ele. Ele ensinou e revelou para ele a doutrina do Evangelho. E aqui no 6, ele continuou falando disso. Nos versos anteriores, o apóstolo, ele fez sugestões ou ele fez um chamado de atenção para as mulheres casadas e os esposos delas, mas aqueles casados no Senhor, quer dizer, os crentes. Aqui o apóstolo em momento nenhum falou sobre as irmãs que estão casadas com homens que não vêm na igreja. Nós chamaríamos eles de inconversos, mas se vocês não conseguem entender esse termo, nós falamos melhor uma irmã que ela está casada, ela vai na igreja, mas o esposo dela não vem na igreja, ele não se converteu, ele não é crente da igreja, ou o contrário. Porque há homens que são da igreja, eles são crentes, mas as suas esposas não são crentes. Esse ensinamento aqui não é para eles. Aqui, quando diz as casadas sejam submissas aos próprios maridos e que o marido tem que amar muito a sua esposa, aqui fala para os crentes, entre os homens e mulheres que conheceram a Deus e eles leem a Bíblia e eles esperam chegar à perfeição. São essas as sugestões do apóstolo. E no 6:1 fala a respeito dos filhos. Aqui fala dos filhos, não fala mais das casadas e os casados, mas fala dos filhos. E quais filhos? Os crentes. Os filhos que são filhos de pais e mães que são crentes do verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E por que eu falo desse jeito?
para que vocês não fiquem confusos, para vocês não acabarem misturando ou se confundindo e acabar exigindo algum comportamento que vocês não podem exigir. Diz aqui, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Mas quais filhos? Aqueles que estão na igreja, os filhos dos crentes, os filhos de pais e mães que estão crentes na igreja, que têm dons espirituais, que já viveram experiências com Deus, que se converteram. Eles, então, aqui têm os seus filhos. Alguns, a maioria, casaram na igreja e já tiveram os seus filhos que nasceram na igreja. É desses filhos que o apóstolo aqui disse no verso 1, ele disse, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Mas como hoje a moda é um pouco diferente, como hoje a sociedade mudou e agora então existem muitas regras onde os pais, eles não podem exercer quase direitos sobre seus filhos. Hoje, eles ensinam que não mais, quando os filhos chegam numa certa idade, numa determinada idade, eles já são livres, e como eles são livres, eles podem fazer tudo o que eles quiserem. Então, os pais, eles tiveram de tomar algumas decisões drásticas ou enérgicas no lar. Os pais crentes, aqueles que vêm na igreja, porque nós estamos falando de pessoas que vêm na igreja. Eu sei que tem pessoas recentes e pessoas pela primeira vez assistindo, mas se você quiser aprender e praticar esse ensinamento, também seria maravilhoso, mas não é uma obrigação você fazer. Bem, mas aqui estamos falando entre os crentes. Então, esses pais, eles tiveram que ficar um pouquinho drásticos ou enérgicos com os seus filhos, porque vem o filho ou a filha, a menina ou o menino de 18 anos e eles acham que já com 18 são maiores de idade, podem chegar na hora que quiserem, podem fazer o que quiserem, podem viver no mundo, podem ir pro bar. Se é uma menina, então ela vai procurar um menino, vai procurar um namorado. Se é um menino, então vai procurar um menino, uma namorada e ir num bar e fazer muitas coisas com a música moderna e as danças modernas, tudo aquilo que gera prazer para os olhos e para os ouvidos lá no mundo. Eles querem acabar vivendo essa vida e porque eles são maiores de idade, eles consideram que os pais não podem mais proibir. E os pais, então, pensam, como assim? Por que você vai fazer essas coisas? Você não conhece a Bíblia? Você não sabe que você nasceu na igreja e desde criança nós temos vindo com você na igreja e Deus tem ensinado para nós alguns valores, algumas qualidades e virtudes espirituais que nós temos que cumprir com Deus. Então, por que você quer mudar de opinião? Por que você mudou a sua mente? Por que você quer ser desobediente, teimoso e fazer a sua vontade? Por que você não espera no que Deus te falou? Porque Deus é quem abençoa e é Deus quem dá no momento necessário para cada um aquilo que corresponde e aquilo que convém. Então, esse filho e essa filha acabam não aceitam os conselhos dos seus pais, aquilo que foi ensinado para eles desde criança, na Bíblia, na igreja. Eles querem continuar sendo teimosos e buscando o seu próprio mal. E alguns pais, eu conheço alguns, que eles decidiram e falaram, tudo bem, então, como você já tem 18 e você acha que é maior de idade, você quer viver a sua vida, não quer mais se submeter às nossas orientações, os nossos conselhos e o exemplo que nós demos para ti, então você precisa ir embora. Você precisa morar independente, você precisa trabalhar e pagar o seu aluguel, as suas despesas, a sua comida e tudo, porque nós não vamos dar nada para você mais. Você vai precisar ser independente. Alguns fizeram desse jeito. Outros eu vi que eles tentam convencer os seus filhos, persuadi-los de parar de ser teimosos e eles se dedicaram a orar para Deus e pedir a Deus pelos seus filhos que são teimosos, adolescentes,
adolescentes, para eles se submeterem e cumprirem a vontade de Deus. Eles têm essa luta e tem muitos que conseguiram já vencer e triunfar porque eles confiaram em Deus e Deus tem ajudado eles muito com os seus filhos. Isso também tem acontecido. Mas então essas pessoas, esses jovens, esses moços e moças, eu falo porque em outros países eu sei que tem muitos apelidos para falar sobre a juventude, para falar sobre os jovens e as jovens, os homens e as mulheres jovens. Há muitos nomes em cada país que eu preciso estudar para conseguir me expressar e fazer todos entenderem em todos os lugares. Mas vocês conseguem me entender mais ou menos ao respeito da juventude. Então, eles também têm vivido experiências na igreja, porque Deus tem falado com eles por um jeito ou outro, pela profecia, Ele tem falado com eles e tem feito promessas. E aí, então, eles acabam se tornando responsáveis perante Deus. O jovem, a mulher, o homem de 18 anos, eles já são responsáveis diante de Deus, porque Deus tem falado com eles, tem feito promessas para eles, tem falado, toma cuidado, não tem essas más amizades, não vai nesses lugares fazer todas aquelas coisas erradas, porque lá você vai contaminar a sua vida espiritual e você vai acabar se destruindo. Deus tem falado na profecia para eles isso também, mas eles não quiseram obedecer. Então, é por causa disso que o apóstolo disse aqui, filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, se submetam a seus pais. Vocês não querem se submeter a Deus porque profetizaram para vocês alguma coisa, vocês não querem se submeter, só que os seus pais também estão falando com vocês e ensinando para vocês as coisas. Então, se submetem e obedeçam se vocês quiserem que Deus abençoe vocês. Eu conheço alguns que foram tão desobedientes que foram embora da igreja, foram embora de casa. E quando eles chegaram numa determinada idade, veio o sofrimento, a amargura e a tribulação para essas pessoas. Eu já vi aquilo. E aí eles tiveram de voltar para a igreja e chorar muito e pedir perdão para Deus e pedir perdão para sua família e para os seus pais, porque eles sofreram muito por serem desobedientes e teimosos. Então, para esses filhos, esse aqui é o conselho de vocês se submeterem a seus pais e ao Senhor, porque o Senhor tem falado muitas vezes com vocês, então obedeçam. Também tem pais que chegaram na igreja com as suas crianças pequenas. Tem pais que chegam na igreja com crianças de 3 anos, 5 anos, 8 anos, 9 anos até. Eles vêm na igreja e eles continuam assistindo e essas crianças têm crescido na igreja. Nessa idade, eles ainda se submetem aos seus pais pela sua idade. É fácil eles se submeterem. Mas eles também vão chegando na pré-adolescência, na adolescência, e alguns acabam se tornando rebeldes e se tornando teimosos. O que nós temos que fazer? Nós temos que tratar igual que está falando aqui. É filhos, obedecer a vossos pais, porque mesmo vocês tendo chegado na igreja da idade de 8, 9 anos, vocês já são responsáveis diante de Deus, porque Deus tem falado com vocês e tem feito promessas para vocês. Então, vocês percebem que há um outro tipo de pais e filhos, aqueles que casam na igreja e tiveram os seus filhos na igreja, aqueles que chegam na igreja com filhos bebês ou até filhos de 10, 11 anos que conseguem ainda se submeter, depois disso talvez não. Aí é um outro caso. E tem um terceiro caso, que é os pais que vêm na igreja com os filhos que já são adolescentes. E aí o assunto é muito difícil para os pais, porque eles vêm na igreja, mas os filhos deles já têm 15, 16, 17, até os 20. Eles vêm na igreja e os pais falam para os filhos, nós conhecemos essa igreja, vamos na igreja. Alguns vêm na igreja, mas outros acabam se tornando rebeldes e falam, eu não vou nessa igreja, vocês não vão me forçar. E aí é isso mesmo, vocês não conseguem mais forçar eles a vir. Mas aí então, quando vocês conhecem a igreja nessa fase das suas vidas, vocês só podem orar para Deus, pedir a Deus e confiar no Senhor, que Deus um dia vai fazer a obra nesses corações adolescentes, os seus filhos, para que eles sigam o caminho certo e eles possam receber as bênçãos do Senhor. É isso.
Como vocês conseguem perceber, temos esses três casos. E no que tem a ver com as pessoas de fora que nunca vieram na igreja, nós não vamos ter uma opinião. Nós só falamos daquilo que tem dentro da igreja, aquilo que Deus ensina para nós, mas de fora nós respeitamos tudo. Se tem pessoas que estão sofrendo amargamente com os seus filhos, vocês podem convidá-los na igreja. Falem, vai na igreja. Pais e filhos, porque vocês não têm a Deus. É isso que nós teríamos de fazer. Então, eu gostaria que ficasse muito claro esse verso. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E ele disse, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. Ele falou para esses filhos crentes. Para aqueles que nasceram na igreja ou chegaram na igreja até a idade de 10 anos na igreja, ele está falando com eles. Honra teu pai e tua mãe. Alguém disse para mim, escreveu um e-mail para mim, uma irmã escreveu um e-mail para mim e ela disse, irmã, eu estou na igreja, porém, eu sou a única da minha família que vem na igreja, mas eu sou inimiga da minha mãe e a minha mãe é a minha inimiga. Nós somos inimigas e ela contou pra mim a história dela, o que aconteceu com a mãe dela e por que elas são inimigas. E eu fiquei analisando e eu disse, essa mulher aqui tem toda a razão de ser inimiga da mãe dela. Ela tem razão dela não gostar da sua mãe. E o que eu poderia aconselhar para ela? O que eu digo para ela? Eu disse, continua na igreja, buscando a Deus e conta para Deus esse problema. Para Deus curar essas feridas que tem no seu coração e para Ele conseguir te transformar e mudar. Para você conseguir agir de uma forma diferente, porque agora que você está na igreja, você se sente culpável, você sente que está mal por ter esse ódio ou esse rancor com a sua mãe, entre a sua mãe e você. Mas também, desse jeito, há muitos casos no mundo. Mas nós sabemos que aqui, na igreja, com o nosso Deus, onde nós temos um Deus vivo que se manifesta e fala conosco por meio de sonhos, visões, revelações e a profecia, nós temos esse Deus, Ele nos guia, nos dirige e nos ensina. É essa vantagem que nós temos graças ao Senhor. Então, aqui, aos filhos dos crentes da igreja. Então, essa irmã escreveu para mim esse e-mail porque ela leu aqui onde disse que temos que honrar pai e mãe. E ela disse, como que eu vou honrar a minha mãe depois dela ter feito isso aqui? Como eu vou honrá-la? E eu não quis dizer para ela que esse mandamento aqui não é para ela. É porque esse mandamento aqui é para os filhos que são de crentes e os pais que são crentes. E também tem vários casos neles. Porque também tem filhos crentes que têm pais inconversos, que têm pais que não são crentes. E esses filhos chegaram na igreja, porque também na igreja vem jovens sozinhos na igreja. Um jovem de 12, 13 anos na igreja e fica na igreja porque gostou muito, Deus abençoa ele, dá dons para ele e essa pessoa continua vindo na igreja e cresce na igreja. E conta para sua família, para os seus pais que conhecem uma igreja, mas os seus pais ficam bravos, a família fica brava, ameaçam ele, proíbem ele de vir. E não aceitam. E aí, no decorrer do tempo, eu acabo conhecendo esses casos também. Eu conheço casos dessa juventude que chegou na igreja, veio na igreja e se converteu, mas os seus pais não, a sua família não. Contudo, os pais estão doentes, eles têm escassez financeira, não tem quem cuide deles. E esses filhos pensam, eu aprendi na Bíblia que Deus disse que temos que honrar pai e mãe.
E eu sou da igreja, a minha família não, os meus pais não, mas eu quero cuidar deles. Eu gostaria de cumprir o mandamento que Deus disse. Eu gostaria de cumprir, eu gostaria de ajudar os meus pais, mesmo eles não indo na igreja, desde que os meus pais não fiquem contra eu ir na igreja, desde que os meus pais não fiquem falando mal da igreja. Desde que eles respeitem e eles respeitem o que eu faço, eu vou ajudar os meus pais. Mesmo eles não sendo da igreja, eu vou ajudá-los, porque é o que diz aqui na Bíblia. E isso acontece? Mas acontece que tem um outro grupo de jovens que chegaram na igreja e tem pais que se tornam inimigos dos seus filhos por estarem na igreja e começam a falar mal, a xingar, a amaldiçoar a igreja. E amaldiçoar tudo o que tem a ver com Deus e os pastores, as pessoas que dirigem a igreja, e acabam menosprezando e xingando, insultando seus filhos e se enraivecem sempre. Então, o que esses filhos têm que fazer? Se afastar. Eles se afastam dos seus pais e eles falam: eu não vou mais na casa dos meus pais. A Bíblia fala assim, que nós temos que honrar pai e mãe, mas eu não posso cumprir com esse mandamento, porque se eu for na casa do meu pai, da minha mãe, para tentar ajudá-los ou visitá-los, eles começam a me xingar por eu estar na minha igreja. Eles falam que é a igreja do tal, disso, do outro, eles xingam de muitas coisas. Então, eu prefiro não voltar na casa dos meus pais e para eles se esquecerem de mim. Eu não quero voltar mais, porque eles não me recebem bem, eles não respeitam a minha crença religiosa. É um outro grupo de pessoas. E esses jovens têm razão também. Eles têm razão. Então, o meu conselho para esses jovens é: orem a Deus e peçam a Deus pelos seus pais que são rebeldes e teimosos. Peçam a Deus por eles e de longe tentem ajudá-los. Se eles precisarem, ajudem eles de longe, para vocês não precisarem ficar lá ouvindo xingamentos. Mas orem a Deus e peçam a Deus que Ele possa resolver esse problema dos seus pais não serem mais inimigos da igreja e para eles não blasfemarem contra Deus. E dessa forma vocês vão resolver o problema. Então, como vocês conseguem perceber, esse aí é um outro caso. E nós não podemos usar um verso da Bíblia e implementar em todas as pessoas e que todos precisam seguir esse verso matematicamente, exatamente. Não, porque tem muitos casos e temos que saber como agir em cada caso, como eu devo agir nesses momentos específicos, segundo a minha situação. Se os meus pais forem contra, então, eu agradeço o Senhor que quando eu conheci a palavra do Senhor, eu me apaixonei pelo Senhor, eu fui na casa dos meus pais, eu disse para eles que eu tinha conhecido uma religião que chamava ser cristão ou evangélica. Eu disse assim para eles e que eu já estava nessa igreja e os meus pais respeitaram isso de mim, mesmo eu sendo menor de idade. E eles nunca ficaram contra, pelo contrário, eles me deixavam falar para eles de Deus e eles me deixavam impor as mãos neles. E era muita alegria para mim, porque eu comecei a praticar esse mandamento de honrar teu pai e a tua mãe. E eu ajudei eles até o fim dos dias deles, porque eles nunca ficaram contra. E no final, eles acabaram indo na igreja. Eles iam na igreja. Todas as noites eles iam na igreja. E era muita felicidade para mim, pela minha fidelidade, pelo meu amor a Deus. Ele fez isso porque eu orava e pedia pela minha família, pelos meus pais. Então Deus me ajudou e Ele me permitiu isso. Então, como vocês conseguem observar, é um outro grupo, é umas outras circunstâncias que acontecem para que nós possamos praticar esse verso aqui da Bíblia. Mas esse verso aqui não pode ser para todos. Depende muito, depende do que e de quem e de como. Então, honra teu pai e tua mãe. Aqui ele está falando com os filhos crentes da igreja.
Esse é o primeiro mandamento. No verso 3, para o que honrar o teu pai e a tua mãe? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quer dizer que o Senhor abençoa as pessoas quando eles cumprem os mandamentos do Senhor. E aqui no verso 4 ele disse: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Aqui fala sobre os filhos adolescentes e até mesmo pré-adolescentes. Não provoqueis vossos filhos à ira. Mas precisam sim criá-los ou educá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui ele fala com os pais crentes que vão na igreja, que têm filhos pré-adolescentes e adolescentes. E esses filhos estão assistindo também na igreja, todos vão na igreja. Mas se lembrem que entre esses filhos já tem alguns que estão se tornando rebeldes e teimosos e querem se independizar, querem morar sozinhos e não querem mais vir na igreja, querem viver uma vida no mundo. E como eles querem viver uma vida no mundo, aqui o apóstolo disse para os pais serem sábios e não provocarem a ira deles. Mas como? Os pais precisam ser realmente homens e mulheres convertidos a Deus, porque eles não podem começar a xingar e insultar os filhos, porque tem muitos homens e mulheres que falam que vão na igreja, que faz 20 ou 30 anos estão na igreja, mas quando eles ficam enraivecidos, quando eles têm ira, eles começam a xingar e insultar e falar palavrões, palavras obscenas, palavrões. Eles começam a xingar os filhos, eles ficam com raiva e querem descontar essa raiva neles falando palavrões e xingamentos. É isso o que significa não provoqueis vossos filhos a ira. Eduquem eles com palavras simples e suaves, com um bom exemplo, com um bom testemunho, com educação, com paciência, não com raiva. Quando vocês estiverem com raiva, é melhor ficarem calados, se controlem, fechem as suas bocas, não falem nada, esperem o momento passar, para não provocar vossos filhos a ira, porque vai ser pior. Aí vem as brigas, aí começam as guerras entre pais e filhos, e muitas vezes já ouvimos falar de casos onde os filhos têm se tornado agressivos fisicamente com seus pais, violentos. Por quê? Porque eles se deixaram levar pela ira, pela raiva, aquele demônio da raiva. E então, o moço ou a moça também se enraiveceram. E nós estamos falando entre crentes. E se falamos entre crentes, então estamos exigindo deles uma conversão a Deus. Nós temos que realmente nos converter a Deus. Porque se os pais não se converterem a Deus, mesmo eles vindo na igreja, mesmo eles tendo casado na igreja, eles casaram na igreja, mas ainda não se converteram a Deus e já têm filhos adolescentes, mas esses pais ainda não se converteram, e lá em casa tem uma bagunça, tem raiva, tem xingamentos, eles se falam gritando com palavrões para os seus filhos, e os filhos, obviamente, fazem o mesmo com os pais. O que é isso? Isso é falta de conversão a Deus. E é por causa disso que o Espírito Santo revelou para o apóstolo que aquilo estava acontecendo nos lares dos crentes, que os pais estavam andando mal e os filhos também estavam errando. Bem, então também temos um outro grupo de pessoas onde nós realmente conhecemos pais que buscam a Deus e têm se convertido a Deus, e eles têm sido um modelo muito bom de qualidades e virtudes na vida espiritual deles para os seus filhos. E os filhos deles, alguns acabaram se tornando rebeldes e teimosos e fizeram coisas desagradáveis, erradas, e os pais acabam sofrendo, e eles pensam: o que nós fizemos? Onde nós pecamos? Como nós ofendemos a Deus? Por que Deus está nos castigando com filhos e filhas assim? Nós queríamos filhos e filhas que fossem educados, que fossem exemplares, que tivessem bom testemunho, porque a vida toda nós demos bom testemunho e exemplo para eles, nós tratamos eles com carinho,
carinho, com educação, com amor. E vejam o que eles fazem na sua rebeldia, na sua teimosia, o que acontece, o que aconteceu. Isso também pode acontecer. Mas quando aquilo acontecer, não fica desanimado, não fica triste. Deus está permitindo aquilo por alguma razão. Ele quer te dar alguma experiência. Continue em frente, buscando a Deus, sendo fiéis com Deus, orando para Ele e deixem essa situação nas mãos dele. Entreguem os seus filhos para Deus e falem: Senhor, eu estou te entregando meu filho. Você sabe o que fará com eles, porque você sabe que nós demos tudo de bom para eles. É isso. Como vocês conseguem observar todos esses grupos, há tantos grupos de casos, há grupos de filhos, grupos de pais e situações que acontecem. Por causa disso, nós não podemos falar uma coisa só. Temos que esmiuçar tudo e esclarecer tudo, porque, na verdade, é muito complexo. As coisas que têm a ver com pais e filhos e casamentos, realmente, é muito complexo. E é um dom de Deus. Deus tem que dar dons para as pessoas conseguirem resolver esses assuntos e entender e compreender. Mas nós aqui ensinamos para as pessoas que a oração e a conversão a Deus e a esperança no Senhor vai nos ajudar muito, tanto a pais como a filhos. É isso. Então, diz aqui, quando diz que os pais não provoquem vossos filhos a ira. No verso 5, diz servos. Aqui fala dos servos, mas é que numa época, não sei se hoje ainda tem países onde existem escravos ou servos escravos. Bem, mas na antiguidade existia escravos e servos. Os servos eram as pessoas que serviam dentro das casas, nas fazendas, nos palácios, em todos aqueles lugares, porque na antiguidade as famílias eram muito grandes. E uma pessoa só não era suficiente para fazer todo o trabalho da casa, dos jardins, da semeadura, da colheita, semeando e coletando os frutos, semeando as sementes. Então eles procuravam servos, pessoas, o que nós hoje chamaríamos de trabalhadores ou empregados. Enfim, as pessoas que trabalham na parte rural, aqueles que trabalham com a terra. A palavra mais moderna que nós usaríamos hoje é empregado ou empregada, mas eu não sei se é em nível mundial. Se não for, podem escrever para mim e me contar como que é em outros lugares, mas os empregados, as empregadas, os trabalhadores, as trabalhadoras. E agora não existe mais servos, não existe mais escravos, mas eles também exigiam dos crentes, porque como todos aqui já estavam na igreja, dentro da congregação, todos estavam, os ricos, os que não eram ricos, os pobres, os que eram muito pobres, todos os tipos de pessoas estavam conhecendo o Senhor e todos tinham a oportunidade de se congregar como igreja. Por causa disso, as pessoas ricas que tinham muito dinheiro, os empresários, os microempresários, aqueles que tinham as suas fazendas, os que tinham as suas chacras para semear ou ter animais, rebanhos de ovelhas, os cavalos, os elefantes, os gados, as vacas. Todos eles precisavam de pessoas que trabalhassem para eles. E são esses servos que o apóstolo fala aqui. E eles também tinham a oportunidade de ir na igreja. Então, hoje, todos também temos a oportunidade de vir na igreja, porque o Senhor deu essa liberdade para nós. Ele disse que o evangelho era agora para todos, não era só para um povo exclusivo, mas todos tinham o direito de vir conhecer a Deus, ler a Bíblia, conhecer a Deus, receber o Espírito Santo, receber os dons e receber as promessas do Senhor. Todos têm esse direito, pobres, ricos, de todas as cores, de todas as raças, falando todos os idiomas. Para todos é esse ensinamento. Para os servos ou para os empregados, ele disse: obedecei a vossos senhores ou vossos patrões, vossos chefes, vossos gerentes, como for. Aquele que manda, em espanhol, seria o chefe. Nos outros idiomas, vocês que sabem como vão chamar esses chefes, patrões, os donos, os empresários,
os servos ou os empregados obedecer. Mas aqui está falando com as pessoas que são da igreja. Não está falando das pessoas que estão no mundo, mas está falando dos empregados, porque há pessoas na igreja que são empresários, têm as suas empresas e eles contratam pessoas da igreja para trabalhar com eles. E, às vezes, as pessoas da igreja, só pelo fato do chefe, o empresário, o patrão, ser da igreja, eles acabam sendo desrespeitosos com eles. Eles acabam tendo uma falta de respeito. Porque ele é da igreja também. Então, eu falo, oi, Francisco, você tá bem? Oi, Ramon. Oi, Ramona. Mas não é assim. É porque você é da igreja, eu também sou da igreja. Só que o seu chefe pode falar, mas eu sou o seu chefe, o seu patrão, você precisa mostrar um pouco de respeito. Temos que ter respeito, não pode extrapolar os limites pessoais, não pode me tratar como se nós fôssemos iguais, porque eu sou a pessoa que está te empregando, eu estou pagando um salário para você, então você precisa mostrar um pouco mais de respeito. É isso que significa obedecer a vossos senhores com temor e tremor, com sinceridade de vosso coração, como a Cristo. E no verso 6 diz que é para trabalhar, não para serem vistos como os que querem agradar aos homens. Quer dizer, só porque é um irmão da igreja ou uma irmã da igreja, o meu chefe, o meu patrão, o empresário que está me empregando, diz aqui, não para serem vistos. Isso quer dizer que não é porque a pessoa é da igreja que ela não merece respeito. Se ela não gostar, eu não posso falar, oi, João, vai pra lá, João, eu vou chegar na hora que eu quiser porque eu sou da igreja, você também é da igreja, então você não pode dar bronca em mim porque seria mau testemunho se você brigar comigo. Então, eu vou entrar na hora que eu quiser, vou chegar tarde, eu vou sair na hora que eu quiser, eu vou ficar sem fazer nada durante o trabalho e você não pode falar nada pra mim porque você é da igreja e precisa ser bom testemunho. Só que eu não estou sendo bom testemunho, eu faço tudo que eu quiser porque eu sou o seu empregado, mas a gente vai na mesma igreja. Claro que não, nós precisamos cumprir os nossos deveres e eu não posso olhar para essa pessoa como uma pessoa só da igreja, mas ele também precisa ser o meu chefe, o meu patrão, a pessoa que está me empregando, me dando emprego. E quando nós viemos aqui dentro da igreja, eu chamo a pessoa de irmão, irmão João, irmão Sebastião. Ou se eu quiser continuar sendo muito respeitosa com ele, eu posso chamar seu João ou doutor João, como for o título da pessoa. Nós podemos chamá-los também com esse título, porque é essa a educação e o dever e o respeito e os valores que o Senhor ensina para todos nós. Então diz aqui, não para serem vistos, no verso 6 diz, não para serem vistos como os que querem agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ele disse para trabalhar com responsabilidade, para trabalhar com honestidade e responsabilidade. É que ele é da igreja, eu também sou, então eu posso sair uns 10 minutinhos antes de acabar o horário, para sair às 18 horas, mas eu vou sair uns 10 minutinhos antes e ele não pode falar nada porque eu sou da igreja. Mas os outros, eles não são da igreja, então eles precisam sim seguir as regras, mas eu posso ser a exceção. Não há exceções, não há. Nós temos que cumprir mesmo. E temos que cumprir das duas partes, tanto o chefe, não é? Com o empregado ou com o servo, como diz aqui, quanto o empregado também com o chefe, mesmo eles sendo irmãos em Cristo Jesus. Ele disse aqui que temos de trabalhar com honestidade e responsabilidade, com honra, fazendo a vontade de Deus, no verso 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Ele disse aqui que o trabalho das pessoas, quem for
O trabalho precisa ser com boa vontade, com muita honestidade e responsabilidade, como se você estivesse trabalhando para Deus e não para os seres humanos. Mas tem pessoas que falam, mas é que o meu chefe é milionário, ele é muito rico, ele não precisa de dinheiro, então, na verdade, eu vou cochilar um pouco e aí você pode me acordar quando ele estiver perto. Eu não vou trabalhar, eu só vou fingir que estou trabalhando, mas não vou trabalhar, porque ele é milionário, ele é rico, ele não precisa disso. Isso aí é ser desonesto, é não ser honesto. E aqui ele nos ensina que temos que ser responsáveis em tudo. É o que Deus ensina para nós, os crentes da igreja. Então, diz aqui no verso 7 que cada um deve servir de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, sabendo que o bem, o trabalho, o triunfo que cada um faz ou cada um recebe vem de Deus. Então ele disse, sabendo que o bem que a cada um faz, esse voltará a receber do Senhor, seja servo ou seja livre, seja o empregado ou seja o empresário. Ele diz aqui que a bênção de Deus é o que essa pessoa vai receber. Então, tomara que nós possamos hoje entender este ensinamento e que nós possamos trazer esse ensinamento para o nosso coração e para a nossa vida para conseguir praticá-lo. No verso 9 diz, e vós, senhores, fazei o mesmo com eles. Então, diz aqui que os senhores, os crentes da igreja, os empresários ou microempresários ou comerciantes que são da igreja também têm que fazer o mesmo com os seus empregados, que antes eram servos ou escravos, mas nós não falamos mais isso hoje, chamamos de empregados. Façam o mesmo, sejam responsáveis, cumpram com tudo, não extrapolem nem abusem do seu poder, não falem, porque ele é da igreja, não vou pagar o salário dele, como ele é da igreja, então vou pagar metade do salário dele. Não pode. Vocês devem cumprir os seus deveres, porque é isso que é agradável a Deus. Ele disse, e vós, senhores, fazei o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso está nos céus e que para ele não há acepção de pessoas. Foi esse o ensinamento. Não sei o que vocês acharam desse ensinamento, eu achei muito lindo. E eu disse que o ensinamento seria curtinho, mas não acabou sendo curto. Nós acabamos deixando a metade ainda, e eu vou deixar para outro ensinamento, porque vamos falar da armadura de Deus, e para falar da armadura de Deus, eu sei com certeza que vai ser mais de 1 hora. Então, até aqui vamos deixar o nosso ensinamento, tomara que ficasse claro e tomara que vocês tenham entendido e compreendido, e não é só isso, mas que vocês possam praticá-lo. Então, vamos agradecer ao nosso Deus, vamos agradecer o nosso Deus. Bendito Pai Celestial, bendito Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai Santo, por nos ensinar, porque Tu nos ensinas o jeito certo de viver. E Tu estás conosco, porque Tu és o mesmo. Tu és o mesmo ontem e hoje. Depois de terem se passado milhares de anos, Senhor, Tu não mudas, Tu és o mesmo. E Tu, Senhor, nós, os seres humanos, acabamos passando pelas mesmas situações que viveram as pessoas faz milhares de anos atrás. E nós nem percebemos e achamos que hoje estamos passando por coisas tão novas e diferentes, mas é tudo o mesmo, Senhor. E Tu estás conosco e isso é muito formoso. Nós estamos aqui desfrutando da Tua presença, desfrutando do Teu amor, desfrutando de Tu nos ouvir e olhar para nós, de Tu ouvir a nossa oração e o nosso clamor, de que Tu olhes as nossas aflições, as nossas tristezas, porque Tu olhes para a nossa condição e prestas atenção para nos ajudar, para nos consolar. Te agradecemos, Pai Santo. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ter conhecido a Tua palavra, de ter conhecido a Tua Bíblia formosa e de ter conhecido os
teus caminhos maravilhosos, porque os caminhos do nosso Deus são maravilhosos. Os caminhos de justiça do Rei, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É tão maravilhosas as tuas obras, Senhor, e os teus caminhos. Nos ajuda a continuar andando neles. Nos ajuda e dá para todos nós inteligência para conseguir cumprir totalmente a tua palavra santa. Te agradecemos, meu Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. E eu peço agora a ti, Senhor, que tenhas misericórdia e que estendas a tua mão que cura sobre as pessoas que estão doentes, que têm adoecido. Tu sabes, Senhor, quantas pessoas estão doentes neste momento. Eles estão nas suas camas, nos seus leitos, nos hospitais. Crianças e os mais velhos, de todas as idades, com diferentes doenças. Olha, Senhor, o flagelo também das bruxarias, dos feitiços que estão pelo mundo todo. Porque muitas pessoas praticam isso e os outros acabam recebendo essas bruxarias, esses feitiços, e eles acabam adoecendo, vivendo uma vida triste, amargurada, uma vida cheia de doenças, onde nem mesmo a ciência médica pode conhecer, não conseguem diagnosticar nem tirar essas dores, porque tudo isso é psíquico, é espiritual, e tu sabes disso, Senhor. São espíritos maus que vêm adoecer as pessoas, Senhor. Também olha para as maldições, porque há famílias inteiras cheias de maldições, sofrendo, acorrentados. E eu te peço, Senhor, que estendas a tua mão, porque tu vieste libertar os cativos. Então liberta os cativos, Senhor. Quebra as correntes, as ataduras, destrói a obra do maligno, da paz e felicidade, e cura, Senhor. Faz milagres e sinais, o meu Pai, porque há muitas pessoas clamando a ti. Eu te peço, Senhor, tem misericórdia deles. Te agradeço em nome glorioso de Cristo Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Vamos cantar o coro 139. Ele fez tanto por mim. O Senhor fez tanto por nós. Ele hizo tanto para mim. Ele hizo tanto para mim. Jamás podré contarles la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí. Él hizo tanto para mí. Él hizo tanto para mí. Jamás podré contarles la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mim. E é isso mesmo. Glória ao nosso Deus. Agradecemos o Senhor pela sua misericórdia, pelo seu amor. Agradecemos o nosso Deus. Para todos e para todas, eu mando um abraço forte para as crianças. Beijos e o meu Deus abençoe vocês. Amo vocês com todo o meu coração. Obrigada.